Ramon, Oi, tua pode câmera falar? tá desligada? Não, minha câmera está ligada. Vale perguntar. O meu Você, tá tudo escuro. vocês conseguem me ver? Os demais? Sim. Pode ser a internet. Sim, tá normal aqui. Porque o resto do dorme, às vezes, eles fecham a câmera É, do. talvez seja. Karine, olha só se tu consegue ver a tela que eu compartilhei agora, o slide. Sim, agora deu certo. Pronto. Obrigada. A câmera, você está conseguindo me enxergar? Está conseguindo me ver? Não, só o slide Pronto, mesmo. é o que interessa. Vamos ao que interessa. Pessoal, esse slide eu havia deixado para vocês no módulo passado, né, como tarefa de casa para vocês darem uma olhada, por conta do tempo que a gente levou para apresentar os seminários, certo? Que era sobre a questão das dosagens de compostos bioquímicos no sangue. Como vocês sabem, na aula passada não deu tempo por conta da apresentação dos seminários. Então eu vou passar por esse conteúdo hoje. E assim, não tem outro remédio, não tem outra forma de aprender essas dosagens que não seja estudando, que não seja decorando, que não seja anotando. Então lá no módulo passado tem esse slide e tem um texto, um texto de apoio sobre essas dosagens de compostos sanguíneos e um texto bem interessante sobre diabetes felina, certo? Então, para vocês verem, lerem depois. Ok? Então, assim, vale lembrar que todos esses compostos aqui, eles são ainda com dosagens de compostos bioquímicos em humanos, certo? Porque mais pra frente é que vocês vão ver a questão das dosagens de compostos bioquímicos em animais e a questão da interpretação desses exames, de exames bioquímicos em outros animais, certo? Então, nós temos que a análise bioquímica é um método de diagnóstico de laboratório que permite avaliar o metabolismo e a função de órgãos internos, através dessas quantificações desses compostos bioquímicos. Como nós já vimos até a aula passada, né, a gente já estudou vários compostos bioquímicos, desde hormônios até macromoléculas, nutrientes, como esses compostos eles são metabolizados, anabolizados, catabolizados, como eles são transformados, quebrados e absorvidos pelo nosso corpo. Nós também já estudamos em aulas anteriores o conceito de homeostase ou homeostasia, que é aquela questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio das funções corporais. Então, com essa questão dessas dosagens, não é diferente. Nós vamos ter um parâmetro, que é o parâmetro que é normal, a quantidade normal. Nós vamos ter acima desse parâmetro, e acima desse valor e abaixo desse valor. Nem está normal acima, nem está normal abaixo, certo? Então, esses valores eles surgiram com base nas pesquisas que foram surgindo com o advento da ciência bioquímica, com o advento dessas ciências que lidam com as análises clínicas e bioquímicas. E vamos lá. Reparem nesse pequeno glossário que nós vamos precisar dele daqui a pouco. Então, sempre que vocês virem a sigla DL, nós estamos falando de decilitro ou a cada 100 ml. Então, nós temos mg, que é miligrama, né? ml, que é mililitro, e o dl, que é decilitro ou 100 ml. Nós temos IRC, que é insuficiência renal crônica, e IRA, insuficiência renal aguda. E cátions, que são átomos que perdem elétrons e adquirem carga positiva. Ok? Só para quando esses termos surgirem, vocês não estranharem. Tem mais uma pessoa entrando. Pronto. Então, como nós sabemos, a glicose ela é a nossa fonte primária de energia. Nós estudamos que a glicose ela é de rápida digestão e rápida absorção pelos organismos, e essa glicose ela vai parar nos músculos em forma de glicogênio, vai ser armazenada nos músculos em forma de glicogênio, no fígado também em forma de glicogênio, né? Então essa glicose ela vai ser regulada por dois hormônios, que aí vocês falaram deles na semana passada, né? A insulina e o glucagon. Então, nós já falamos que quando a gente se alimenta, né, em relação à questão da alimentação, nós podemos dividir em dois períodos, né? O período absortivo, que é o período... Boa noite, Leonil, tudo bem? Que é o período em que nós estamos absorvendo esses nutrientes, no período em que nós estamos nos alimentando dele. Então, no período absortivo, a insulina é liberada para que ela entregue
a glicose nas células e ela diminua no sangue. E nós temos o período de jejum, onde o contrário acontece. O glucagon pega o glicogênio que está lá no fígado, é transformado em glicose, e ele leva para que esse nível aumente nessas células. Então aqui nós temos uma sintomatologia rápida de quando algum indivíduo apresenta hiperglicemia ou hipoglicemia, certo? E esses níveis, esses valores de referência diante da glicose, o nível normal seria de 70 a 99 miligramas por decilitro, o pré-diabetes seria de 100 a 125 e o nível de diabetes já seria acima de 126 miligramas por decilitro. Ok? Isso nós estamos falando de um exame que a gente chama de glicemia de jejum. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são os principais exames bioquímicos que se realizam dentro do campo da medicina veterinária. Aqui nós temos o exemplo de exame, né? Aqui eu tenho, na glicose de jejum, esse indivíduo teve 243 miligramas por decilitro, ou seja, está acima do normal, né? O segundo indivíduo apresentou 76, que é normal, e o terceiro indivíduo apresentou um quadro de hipoglicemia, com a glicose muito baixa, né? Que está abaixo do normal. E aí nós já passamos pela glicose e a gente agora vai entrar nos lipídios, que são a nossa segunda fonte de energia, né? A fonte secundária. Então, quando a glicose acaba, nós já estudamos isso, né? Vamos fazer essa memória. Quando a glicose acaba, o nosso corpo vai se utilizar dos lipídios que estão armazenados nas nossas células em forma de triglicerídeos. Professor, lembra aí o que é um triglicerídeo? Então, nós temos um álcool, que é um glicerol, que se prende a 3 ácidos graxos, que são os glicerídeos. Então, quando eu tenho 3 glicerídeos presos a um glicerol, eu vou ter um triglicerídeo, certo? Então, essa quantidade de gordura, ela vai ser mediada, dentre outras coisas, ela vai ser transportada, dentre outros fatores, por essas duas lipoproteínas que nós já falamos, né? A gente já falou bastante de HDL e LDL, que são conhecidos como colesterol bom e colesterol ruim, né? Então, o HDL, High Density Lipoprotein, né? A lipoproteína de alta densidade, e o LDL, Low Density Lipoprotein, ou proteína de baixa densidade. Então, esse LDL é chamado de colesterol ruim e o HDL é chamado de colesterol bom. O LDL, lembrando que ele é chamado de colesterol ruim porque ele tem a capacidade de se prender às moléculas de colesterol, de triglicerídeos que estão pelo sangue, e vai, como ela é pouco densa, ela vai se prender a essas moléculas e ela vai se fixar nas paredes das veias e das artérias. Ela vai oxidar, vai se prender ao cálcio, certo? Ok, Júnior. Ela vai se prender ao cálcio, formando estruturas que a gente chama de ateromas, gerando uma doença coronariana ou venosa chamada de aterosclerose, certo? Então o HDL ele é chamado de colesterol bom por quê? Porque ele passa pelo sangue recolhendo esse excesso de colesterol e leva para o fígado. Só que isso, como a gente já viu, tem um certo custo para o fígado, porque a depender do nível de colesterol que esteja no sangue, esse colesterol vai chegar no fígado, vai saturar o fígado ou a vesícula biliar e pode gerar as benditas pedras na vesícula ou a esteatose hepática, que é a questão da gordura no fígado, certo? Então aqui nós temos os níveis para vocês darem uma olhada, né, de colesteróis totais, LDL, HDL e triglicerídeos. Volto a dizer, não tem segredo nesse conteúdo, é ver as tabelas com os valores limites e aprender a entender que valores são esses, certo? Como todos os exames bioquímicos eles já vêm com uma tabelinha de referência, fica fácil de vocês entenderem, de vocês interpretarem quaisquer exames desse tipo, com essa característica. E é importante que vocês entendam, como futuros médicos e médicas veterinárias, vocês precisarão utilizar exames bioquímicos para auxiliar no diagnóstico dos pacientes que vocês vão receber, certo? Muitas vezes só o diagnóstico visual ou tátil não vai dar conta de resolver todo o problema, não é? Então aqui nós temos os valores de referência
dos triglicerídeos, né? O normal, o limítrofe, alto e muito alto. Né? Quando está muito alto, passa de 500. Quando está muito baixo, passa de 200, é menor que 150. Então, agora nós vamos sair dos compostos sanguíneos, os compostos que são encontrados a partir de amostra sanguínea, e nós vamos entrar nos compostos que são encontrados a partir da urina. Né? Porque vocês sabem que o fígado ele é a sede metabólica do nosso corpo, mas os rins eles têm a função de filtrar todos, no caso o sangue, né, que transporta todas essas substâncias e todos esses compostos. Uma coisa que é importante que a gente veja em todos esses compostos que são analisados via urina, é que sempre que eles estão alterados, sempre que eu tenho uma quantidade maior acima do normal, eu provavelmente estarei com algum problema renal. Certo? Isso provavelmente estará indicando um problema renal, ou pedra nos rins, ou uma infecção, ou uma inflamação, o que seja. Certo? Pessoal, ficou entendido até aqui? Tá tudo bem até aqui? Me digam aí. Tá tudo Sim. certo? Eu acho que sim. Pronto. Mais alguém? Vamos? Bom, então vamos. Então a creatinina, ela é um produto... Ok. Certo. Ela é um produto que deriva da atividade muscular, né? É um catabolito do metabolismo muscular da fosfocreatina. A creatinina é uma espécie de lixo metabólico, resultante desse consumo constante. Após a sua geração, a creatinina é lançada na corrente sanguínea, sendo eliminada pelo corpo através da urina, dos rins. Aí aqui, ó, como a creatinina é uma substância... Como a creatinina é uma substância que é produzida no organismo de acordo com o nível de massa muscular, é normal os homens terem maiores níveis de creatinina do que no sangue, pois tem mais músculos desenvolvidos do que as mulheres. Então, assim, a composição corporal do homem em relação à mulher, as proporções são inversas de músculo e gordura, né? Então, o homem, geralmente, ele vai possuir uma porcentagem maior de músculo e menor de gordura, e a mulher o inverso, vai possuir uma quantidade maior de gordura e menor de músculo. Óbvio que a gente está falando de uma regra assim bem geral. Então, em alguns exames, como o da creatinina, vocês vão encontrar níveis específicos para homem e níveis específicos para mulher, dada as diferenças da composição corporal entre esses dois indivíduos, certo? Quando a creatinina está aumentada, está acima do seu valor normal, pode indicar uma lesão nos vasos sanguíneos, né? Ou nos vasos sanguíneos dos rins. Peraí, tem mais gente chegando. Uma infecção renal ou uma redução do fluxo de sangue para os rins, por exemplo. Quando esse valor abaixa, né, não é motivo de preocupação e são mais frequentes em grávidas e em pacientes com doenças hepáticas. Relembrem o que eu falei. Geralmente, quando esses níveis de compostos bioquímicos que são medidos através da urina estão altos, significa dizer, via de regra, que os rins estarão ali com algum problema e precisam de um cuidado especial. Um outro composto que nós já estudamos foi a ureia. Lembram do ciclo dos aminoácidos? Que nós estudamos a degradação dos aminoácidos, que nós estudamos o ciclo da ureia. Lembra que eu falei para vocês que a amônia é um composto extremamente tóxico para nós, vertebrados terrestres, porque consome muita água e o nosso corpo inteligentemente pega essa amônia e transforma em ureia, que é um composto que a gente pode dizer que é menos tóxico. E essa ureia, ela vai ser mandada para os rins, vai ser dissolvida na urina e vai ser jogada fora, certo? Então, quando eu tenho, os valores normais costumam ser de 15 a 45 miligramas por decilitro. Os sinais e sintomas de uma possível doença renal, quando essa quantidade está aumentada, são hipertensão, cálculos renais, infecções urinárias e volume urinário pequeno. Então, aqui nós temos os valores aumentados, como eu já falei para vocês, o que é que pode acontecer, né? O que é que pode causar, vamos dizer assim. Insuficiência renal, pode vir de uma dieta rica
em proteínas. Então, o pessoal aí, Davi Cândido, pessoal aí que se alimenta muito de muitas proteínas, né, uma dieta riquíssima em proteína, pode vir a ter um excesso de ureia que pode provocar esse aumento dessa quantidade aí na urina e provocar alguns problemas desse tipo, certo? Tumores, traumas, infecções. Já quando os valores são diminuídos, esses valores geralmente são diminuídos por desnutrição ou dieta pobre em proteínas, podem ser diminuídos por uma questão de insuficiência hepática, gestação, Geralmente doença a gente celíaca. tenta intercalar. A Oi? gente tenta intercalar o carboidrato e a proteína para poder não dar esses problemas. Exatamente. A primeira fonte, né, é o carboidrato, né? Então, se a gente não comer, a gente corre, né? Exatamente. Certo? Se bem que a gente já estudou em outras aulas que a questão da gliconeogênese, né? Que o fígado faz compostos, o fígado produz glicose a partir de compostos não glucídicos. Porém, é muito importante, eu acho que vocês viram até agora, eu sempre falando dessa questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio ao alimentar-se, do equilíbrio ao colocar esses nutrientes para dentro do nosso corpo, né? Então não adianta você comer só um nutriente e deixar os outros de lado, porque em algum momento vai dar algum problema, né? Então aqui nós temos um outro exemplo de interpretação de exame bioquímico, né? Nesse aqui a glicose deu 90 mg por decilitro, a ureia deu 38 e a creatinina deu 1,2. Exames aparentemente normais. O ácido lático, né, vem da questão do metabolismo dos músculos, ou seja, em um exercício físico intenso, nos primeiros 180 segundos, o corpo metabolizará a glicose, transformando ela em lactato. Por sua vez, será enviado às mitocôndrias, gerando energia para os músculos contraírem. Após isso, esse ácido é enviado ao sangue, que leva até 90 minutos para ser expelido totalmente no corpo através da urina ou do suor. O acúmulo de ácido lático vai impedir o corpo de continuar realizando esforços físicos até ele ser eliminado totalmente do organismo. Já o nível do lactato no sangue vai estar alto e os músculos não têm mais glicose para metabolizar. Então, quando o ácido lático aumenta, o metabolismo da glicose diminui. E aí essa acidose lática, quando esse nível aumenta muito, pode gerar algumas questões aqui. Lembrando que os valores de referência são de 4,5 a 19,8 mg por decilitro. E o que é que pode gerar? Né? Pode gerar insuficiência renal, doença hepática, né? No pós-exercício físico, deficiência metabólica dos ácidos graxos, cetoacidose diabética, dentre outras coisas. E aí o ácido úrico, ele é produzido pelo metabolismo, é um outro composto nitrogenado, né? Lembram que eu falei para vocês que são três, né? Amônia, ácido úrico e ureia, certo? Então, a amônia a gente produz em uma quantidade muito, muito, muito pequena, porque é um composto nitrogenado tóxico para o nosso corpo. O ácido úrico numa quantidade um pouco maior e a ureia é o que nós produzimos com uma abundância maior, certo? Esse ácido úrico decorre do metabolismo das proteínas, como nós já vimos no ciclo da ureia. E esse ácido úrico, dentre outras coisas que ele pode causar, ele causa a gota, né? Que a depender da quantidade, às vezes ele forma pequenas pedrinhas, como se fossem pedrinhas de sal. E essas pedrinhas, elas vão bem para as articulações ou da mão ou do pé. Então é muito comum que as pessoas que tenham gota não consigam andar direito por conta da dor. Peraí que eu mudei a tela. Não consigam andar direito por causa da dor. E é um problema que é bem complicado e exige, de fácil tratamento, mas exige um certo cuidado, né? Então, o excesso de ácido úrico pode gerar gota, pode gerar problemas renais, né? Como as infecções renais crônicas e agudas e os cálculos renais. E aí nós não vamos falar desse ciclo do ácido úrico. Os principais achados de referência. Agora nós vamos falar dos eletrólitos, que são esses cátions, que eu já falei para vocês que cátions são aqueles átomos que perderam o elétron e por isso ficaram positivos. E nós temos 4: sódio, potássio, cálcio e magnésio. Vocês já estudaram qual é o nome da disciplina de João, minha gente?
Me ajuda. Biologia. Biológico. Isso, biologia celular e molecular. Vocês já estudaram bomba de sódio e potássio? Transporte ativo e passivo? Já. Já? Então, tanto o sódio quanto o potássio, eles vão participar desse processo ativo, de transporte ativo, na célula. Eles vão ser reguladores que a gente chama de reguladores osmóticos, reguladores nesse mecanismo de transporte, certo? Então, nós sabemos que a membrana celular ela vai utilizar essa bomba, né, de sódio e potássio, onde muitas vezes vai usar para equilibrar os níveis, né, de um meio hipertônico para um meio hipotônico para deixar isotônico. Isso aí vocês já viram. Então, o sódio, né, é o principal cátion de fluido extracelular e é essencial para a manutenção da pressão osmótica do sangue, plasma e fluidos extracelulares. Sua absorção ocorre rapidamente no trato gastrointestinal e sua excreção se dá principalmente pela urina. O sódio, pessoal, como é que eu chamo? A extrema inclusão de sódio na dieta de um ser humano, por exemplo, é uma das principais causas da hipertensão também, né? Ele vai aumentar existem mecanismos que diminuem a pressão osmótica, aumentando assim a pressão arterial, né? Que a gente vai estudar daqui a pouco. O potássio ele também ajuda nessa questão da regulação osmótica e da regulação de transporte, né? Nós temos aqui os níveis também os valores, né? Os achados. O cálcio ele está lá bem presente nos ossos, mas é uma função, um nutriente que tem uma função em vários outros órgãos. E uma coisa que é interessante é que, como vocês falaram na aula passada, as paratireoides elas têm uma relação direta com a absorção de cálcio. Então, se nós temos um achado em que o nível de cálcio está muito baixo, isso pode indicar o quê? Algum problema na absorção de cálcio que estará ligado provavelmente a alguma disfunção nas paratireoides, ok? O magnésio está ligado ao equilíbrio ácido-básico e à regulação do cálcio e da aldosterona, que é um outro organismo. Então, o hormônio. Então, esses sais minerais, esses eletrólitos, como a gente chama, eles estão ligados diretamente com a regulação de algumas funções vitais, sejam elas hormonais ou não, sejam elas de absorção de alguns nutrientes ou não. E por fim, nós temos os principais exames bioquímicos veterinários. Então nós temos os eletrólitos, a gasometria, a glicemia, o perfil hepático, o perfil renal, colesterol, triglicérides, cálcio e fósforo, lipase pancreática específica, amilase, lipase, ácidos biliares e SDMA. Esses aqui são os principais que vocês vão precisar conhecer futuramente, né? Vocês vão conhecê-los, vocês vão olhar um por um, vão aprender como é que faz, vão aprender quais são esses níveis de compostos bioquímicos em cada espécie que vocês vão trabalhar, enfim. E para terminar essa parte do conteúdo, nós vamos trabalhar com um caso clínico rápido. Vejamos, um homem de 50 anos procurou seu clínico para uma avaliação de rotina. Ele aparentava ser saudável. Queixou-se de dor no peito ocasional, que era acompanhada por uma sensação de tontura, falta de ar e formigamento nos dedos. Isto geralmente acontecia no final da tarde, durante a caminhada que ele fazia após o jantar. A dor no peito tinha duração muito curta e desaparecia quando ele parava de caminhar. Por este motivo, ele parou com suas caminhadas recentemente. Ao exame físico, não apresentou nenhuma anormalidade. O paciente tem história familiar de doença arterial coronariana. Seu pai foi diagnosticado aos 60 anos e submeteu-se à cirurgia de ponte safena. E seu avô paterno morreu de ataque cardíaco aos 60 anos. O paciente relata grande estresse. Os exames laboratoriais são mostrados na tabela abaixo. Então vejamos os dados do colesterol total, triglicerídeos, LDL e HDL. Na visão de vocês e de acordo com a interpretação dos resultados, o paciente apresenta alguma alteração nesses exames? O que é que vocês acham? Está tudo normal aqui com esse paciente? Deem uma olhada e me digam o que vocês acham.
Vamos lá, pessoal? Tá todo mundo dormindo? Eu tenho as taxas aí desse exame aí, por exemplo, Não entendi sua pergunta, Jackson. aqueles comparativos que a gente tem normalmente em exame clínico. Você quer que eu volte para os comparativos, é? Só pra gente dar uma olhadinha. Certo, mas assim, a intenção é que a gente dê uma olhada geral sem precisar fazer essa comparação, entendeu? Só de olhar assim, sem a gente precisar recorrer lá aos comparativos, às tabelinhas para saber se é normal ou não. Vocês acham que esses índices aqui, eles estão sem nenhuma alteração? Vocês acham que é normal que todos esses índices estejam assim? Tá com Esse colesterol colesterol. muito alto. Exatamente. Como Juliana disse, o coração do pobre vai dar o prego daqui a pouco, porque assim, todos os índices estão alterados, né? Além dos índices estarem alterados, a gente precisa levar em consideração a qualidade de vida e a história pregressa desse paciente. Então, na família, como a gente pode ver aqui no caso, já existiam casos de doenças cardíacas, né? O avô morreu de ataque cardíaco aos 60 anos. Então, tá aqui, ó. Todos os exames estão alterados. Alguns com alto risco, outros já no limítrofe e outros com nível baixo. Então, os exames laboratoriais, a história familiar e o seu estilo de vida sugerem um alto risco para aterosclerose, podendo levar a acidente vascular. Ok? Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo ok? Tudo certo? Então, nada, eu acabo comparar isso aí, saber o nome da doença. Aí é um caminho, essa aterosclerose. Eu não entendi direito, Jackson. Você pode repetir? O internado pra gente aqui, pra mim pelo menos, é saber o nome da doença depois, né? Ver, comparar, aí você pesquisar e saber o nome da doença. Mas aí vem com a prática, né? A gente vem com a prática. Isso aí vem com a prática. Então agora eu vou parar aqui a minha apresentação e eu vou chamar agora o nosso convidado ilustre da noite, que eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho, o médico veterinário Nailson. Deixa eu ver se eu ainda lembro, viu, Nailson? O nome Nailson Andrade Neri Júnior. Não é isso? Isso, exatamente. Então, Nailson é médico veterinário pela Universidade Federal da Paraíba e está fazendo residência em quê, Nailson? Eu não lembro. É Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres. Isso, na Universidade Federal do Pará. Então, Nailson é ornitólogo, falcoeiro, observador de aves, trabalha com animais silvestres, enfim. E, como eu disse de manhã, eu vou dizer agora, né? Eu acho que dos itens mais emblemáticos para mim é que Nailson foi meu aluno no ensino médio, né? E segundo narra a história, ele é médico veterinário também por incentivo meu. Então, nada mais justo e nada mais emocionante e significativo do que trazer uma cria minha para futuras crias minhas, né? Então, hoje nós vamos falar de alguns aspectos sobre as aves, né? De alguns aspectos importantes, relevantes, dentro do nosso, não só do nosso contexto bioquímico, mas do contexto de outras disciplinas e de outras ciências, já para que vocês já vão tendo essa proximidade com o curso desde cedo. Então, Nailson, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é um prazer tê-lo conosco. Turma, aproveitem. Ele é o cara, certo? E fique à vontade, Nailson. Primeiramente, boa noite a todos. Eu não sei se está incomodando, mas tem um ventilador aqui. Às vezes, quando ele bate em mim, eu vejo que o microfone reage. Então, se ficar um pouco complicado de me escutar, pode pedir que eu vire do outro lado, porque o calor aqui também está matando igual no Ceará. Eu queria agradecer, né, o imenso convite, porque é uma honra assim, tá podendo falar para vocês, principalmente porque eu fui essa cria de Ramon. A pessoa, nessa aula de hoje eu ficava imaginando, ficava lembrando as coisas lá do passado, lá do ensino médio, com saudades inclusive, porque às vezes é tão saco, mas a gente vai levando. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto. Já está todo mundo vendo, né? Sim, já dá para ver.
Qualquer coisa, pessoal, podem me interromper, podem perguntar, podem mandar mensagem no chat que eu consigo acompanhar por aqui, beleza? Falando em chat, a Juliana, eu acho. Deixa eu ver aqui a mensagem. Não sei se foi pra mim, ela perguntou se eu fui na clínica de Polastre, em Apodi. Olha, não fui eu, mas tem outro veterinário que também atende animais silvestres, o nome dele é Nailson Carvalho, só que ele é do Rio Grande do Norte. E os dois são barbudos, a gente meio que se parece, só que ele é um pouco mais baixo. E aí o pessoal confunde muito, né, os dois, tanto que eu chamei de pai, né? Porque dois Nailson assim, os dois Nailson veterinário de silvestre não é tão comum, né? E aí hoje Ramon me deu essa imensa tarefa, para falar com vocês sobre esse grupo de aves, desses bichos incríveis que são as aves. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre taxonomia, evolução, bioquímica, que é o nosso foco, e fisiologia. Minha apresentação, tio Ramon já fez da melhor forma possível, não tem nada para acrescentar. Vamos seguir. Bem, as aves, elas são uma classe de animais incríveis e que elas são muito antigas na Terra. Elas são descendentes, querendo ou não, diretas dos dinossauros. Algumas pessoas até pensam, poxa, imagina um Velociraptor, um Tiranossauro Rex, encolhendo até virar uma galinha. Mas na seleção natural, na evolução, não é bem assim que funciona. Então, eles realmente tiveram um descendente em comum, igual, por exemplo, nós, seres humanos, com os chimpanzés, com os macacos, e que foram se diferenciando. Eles são descendentes dos dinossauros da subordem Therópoda, que eram aqueles dinossauros que andavam em duas patas, dois membros. Diferente, por exemplo, de um Protossauro, um Triceratops. E aí, em determinado momento, cerca de aí 150, 160 milhões de anos atrás, através de um descendente em comum desses animais, criou-se, aí, né, surgiu esse Archaeopteryx, que ele é uma ave barra réptil. O pessoal ainda, os cientistas ainda estão um pouco em questionamento se realmente não é, mas ele é o mais próximo possível das aves que a gente conhece como são hoje. Ele viveu aí aproximadamente cerca de 150 milhões de anos atrás, onde hoje seria a Alemanha. Esse é o fóssil mais famoso desse indivíduo pela preservação, pelo completo esqueleto. Esse indivíduo já apresentava penas. Alguns dinossauros a gente de hoje sabe que possuíam penas, ele é um caso clássico. É um pouco complicado ela ficar fossilizada, as penas, porque elas são estruturas feitas de queratina, ou seja, é igual ao nosso cabelo, igual à nossa unha. Então, não é uma coisa que se conserva bem ao longo de milhões de anos. O tempo foi passando, e aí uma coisa mais recente, que aconteceu ontem, aí há cerca de 2 milhões de anos atrás, foram essas aves que eram exímias caçadoras, chamadas de ave do terror, ou terror birds, que viveram entre 60 e 2 milhões de anos atrás, que existiam várias espécies, mas a média aí de tamanho podia atingir até 3 metros de altura. Então eram animais caçadores e que, graças a Deus, não existem hoje na Terra com a gente. E hoje, depois de toda essa parte de evolução dos dinossauros, a gente sabe que muita coisa aí, muitas águas rolaram de lá para cá. Como é que estão as aves hoje? Bem, no mundo a gente vai ter mais ou menos cerca de 10.700 espécies de aves. Então a gente tem uma mega diversidade, são animais mega diversos. Eles estão distribuídos em mais ou menos 249 famílias. E eu coloquei esse site, se vocês estiverem aí de bobeira, sem fazer nada, bebendo uma cerveja em casa, entre nesse site, que é o site do Laboratório de Ornitologia de Cornell, nos Estados Unidos, e lá vocês conseguem acessar essas espécies através de fotos, vídeos, às vezes tem o canto da ave e algumas informações. Então vocês conseguem ir navegando, dando aquela fuçada, olhando país, região, é bem interessante. E no Brasil, a gente tem um Comitê Brasileiro de Ornitologia, o CBRO, de registros ornitológicos. E a última lista que eles lançaram foi em 2015, então está um pouquinho atrasada, já tem 5 anos aí sem nenhuma lista. Mas nessa lista o Brasil contava com 1.919 espécies de aves. Então, assim, a gente tem uma diversidade gigantesca aqui no Brasil. Alguns biólogos dizem que a gente tem que esquecer que o Brasil é o país do futebol. A gente tem que lembrar que tem que colocar na cabeça que o Brasil
é o país da natureza, da diversidade. Então, esses animais, essas aves vão estar distribuídas em 33 ordens, 103 famílias e 705 gêneros. Dessas espécies, a gente vai ter 277 endêmicas, ou seja, que elas ocorrem exclusivamente no Brasil. Então, em nenhum outro lugar do mundo essas espécies ocorrem. A gente tem 277, mais ou menos. E no Ceará, a gente tem uma, que para mim é a ave símbolo do Ceará, que é o saudalinho da Araripe, que ocorre ali na região da Chapada do Araripe, nos municípios de Barbalha, Crato e, se eu não me engano, Juazeiro também ocorre, é uma cidade perto ali. E no contexto geral, o Brasil ele é o segundo país com a maior diversidade de aves. Ele só perde para a Colômbia, que como ela está ali na divisa com a floresta amazônica, acaba que muitas espécies também ocorrem lá e eles passaram da gente. Mas quem sabe aí com algumas descobertas a gente não vai para primeiro lugar. O status de conservação desses animais é uma coisa bem interessante, bem legal de se ver, porque a gente vai vendo como está acontecendo essa extinção em massa que tanto se fala, porque a gente a cada ano esses números eles estão aumentando. Esse de menor preocupação é aqueles animais, aquelas aves que existe uma grande população, que elas são bem adaptadas, que não tem tanta preocupação. À medida que vai descendo, vai chegando mais perto do animal ser extinto. Então a gente tem quase ameaçado, vulnerável, ameaçada de extinção, em perigo crítico. Aí o próximo passo, digamos aí, é realmente a extinção na natureza. E caso esse animal não tenha nenhum indivíduo em cativeiro, ele é extinto para sempre, que nem os dinossauros, que nem algumas espécies que a gente já conhece. Então a gente tem aqui, eu coloquei mais ou menos os números aproximados aqui no cantinho, só para ver mais ou menos o número. Aqui que é 0% não é. Existe alguma espécie aqui. É extinta na natureza, por exemplo, a gente tem a ararinha azul, que ela está extinta na natureza, mas ela não está extinta no geral. Então, tem os animais estão em cativeiro e vai ter uma produção. E aí o que é que faz esses seres incríveis serem tão diferentes da gente, né? Várias características são um pouco parecidas, mas a gente vai ter umas bem diferentes. Nesse esquema, nessa imagem, a gente vê a questão dos ossos. A gente tem a comparação de um braço humano, a asa de uma ave e a asa de um morcego. Então, o osso, a cor do osso ela é igual nos três. Então, a gente tem um húmero aqui no ser humano, que a ave é bem menor. Na ave, esse osso ele é pneumático, ele tem um espaço dentro que tem ar. A gente vai ter radiúna, vai ter os ossos do carpo, metacarpo, as falanges. E aí a gente vê que alguns, tipo, a gente tem 5 falanges, basicamente, 5 dedos. As aves têm 3, tem um pequenininho aqui, esses 2. Então, são várias características que as aves diferem da gente por conta de sua adaptabilidade. Eles têm umas características únicas para o que eles são, no caso, principalmente o voo. Mas, como nós, como os mamíferos de forma geral, como répteis, outros animais, eles também são vertebrados, ou seja, eles têm uma coluna vertebral, que dentro dela vai passar uma medula, e eles vão ter um crânio que vai proteger o sistema nervoso central, o encéfalo. Eles também são tetrápodes, ou seja, ele tem 4 membros, mesmo que eles, por exemplo, algumas aves, não, na verdade, todas as aves elas andam somente em 2, mas ela tem 4 membros que têm as asas. Existiram apenas 2 espécies de aves que não eram tetrápodes, que elas tinham realmente a ausência desses membros superiores, mas já foram extintas, infelizmente. Esse vídeo eu acho muito legal. Aqui no cantinho vai aparecer uma temperatura subindo. Isso mostra a termorregulação de um calau, que é uma ave parecida com o nosso tucano no Brasil. À medida que essa temperatura está subindo, vocês vão ver. Vou dar uma pausa rapidinho. Não é Covid, meu povo, só para ficar tranquilo. A temperatura interna desse animal ela está bem maior. Então, quanto mais vermelho, mais alta a temperatura. Quanto mais roxo, azulado, mais baixa. Então, esse experimento, eles colocaram esse animal dentro de uma caixa e foram aumentando a temperatura. O metabolismo das aves
ele é elevadíssimo. São aves que têm uma temperatura corporal que gira em torno de 42 graus Celsius, enquanto o ser humano está em 36, 36,5. Então o ser humano, quando está com 42 graus de febre, pode estar ali, ele já está com o pé na cova e já está quase lá, porque o organismo já começa a entrar em colapso. Então as aves, por terem esse metabolismo extremamente alto, elas são relativamente sensíveis a essas mudanças. Então esse estudo, esse trabalho, eles foram avaliar isso. E aí, a partir do momento que a temperatura está subindo, ele tem um mecanismo de fazer uma dissipação do calor, que é através do bico. Então ele aumenta a circulação sanguínea do bico, abre o bico, dá até uma balançadinha ali para aquele calor que está no seu interior ser dissipado. Por que isso acontece? Imagina um ser humano que escala o Monte Everest, por exemplo. Quando você está em situação de frio, a unha do seu dedo, você vai ver que ela fica roxa. O que acontece? O organismo, ele tem que compensar aquilo de alguma maneira, para você não entrar em hipotermia. Então ele faz vasoconstrição, manda menos sangue para suas extremidades e manda para o órgão que é mais importante, como o encéfalo, o cérebro, coração, rins. Então, esses animais, eles tiveram essa diferenciação de uma forma de aprender, de uma forma de dissipar o calor, que é através do bico. Vocês podem ver que o bico dele está bem mais intenso que onde ele está tentando redirecionar essa temperatura. Aqui embaixo também é o vídeo de um tucano fazendo basicamente o mesmo. As aves também, elas têm uma característica bem legal, que é a oviparidade de casca rígida. Pessoal, poxa, que nome louco, o que é isso? Simples, elas põem ovos com a casca rígida, é simples. Então, diferente, por exemplo, de peixes que fazem aquela postura na água, as aves já herdaram isso dos répteis que vieram dos anfíbios, que a partir do momento que esses animais precisavam ir para a terra firme, eles tiveram que se adaptar, no caso, a esse tipo de postura, porque o ovo ali ia perder umidade, ia ter que ter algumas características diferentes. Então, essa casca rígida protege o ovo, protege o embrião que está se desenvolvendo, fornecendo ali nutrientes, umidade e ainda também a troca gasosa através da casca. Nessa foto de baixo a gente vê uma ave chamada kiwi ou kiwi. É uma ave bem pequenininha, marronzinha, não é nem colorida nem nada, mas ela tem o maior ovo proporcionalmente ao seu tamanho entre todas as aves. Vocês podem ver aqui o esqueleto dela, com um pequeno ovo que ocupa praticamente a ave inteira, né? Obviamente esse animal só faz a postura de um ovo só, porque não teria nem espaço para desenvolver dois, né? Outra característica também é o desenvolvimento dos apêndices locomotores, ou seja, nossos braços, digamos assim, modificados em asas. Então esses animais voam. Mesmo aqueles que não voam, por exemplo, os pinguins, eles têm esses membros com a função. No caso dos pinguins, eles usam para nadar, para impulsionar na água. Então, como eles tiveram essa modificação, também tem as penas, que são estruturas feitas de queratina. A gente vai ter aqui as penas primárias, ou remiges primárias, secundárias. E essas primárias, essas em verde mais escuro, são as que as aves usam para o voo. Então, se você pega e corta todas essas penas, a ave não vai conseguir voar. E aí ela vai ter que esperar, você vai ter que esperar essas penas caírem, crescerem novamente para poder o animal conseguir voar. E isso também está relacionado ao voo desses animais. Cada ave vai ter aí um tipo de alimentação, um tipo de comportamento, e isso também vai estar implícito no modo de caça e no modo de voo. Aqui, o maiorzão gigante, aqui a gente tem um albatroz, que são aves pelágicas, que elas praticamente vivem sua vida inteira no oceano, na parte longe da costa. Eu esqueci agora o termozinho que tem. E esses animais só vão para a terra firme na época de reprodução. Eles dormem, às vezes até eles conseguem descansar, dormir entre aspas, voando, pousam na água, levantam o voo da água, se alimentam de peixes. Então, assim, são animais altamente adaptados para aquele local. E as asas também têm essa melhor otimização. Então, elas são bem compridas para ajudar o animal a ficar planando sem gastar energia, porque tudo na natureza os animais tentam evitar gastar energia desnecessariamente, e eles ficam planando.
A gente tem um falcão, que é uma espécie que caça, que ele faz uma caça ativa, então ele precisa ter uma agilidade, uma velocidade muito alta, então ele tem essas asas finas, essa cauda comprida, que vai ajudar na manobrabilidade. Minha filha, As pensa águias no também, que são Face animais foi aqui no nosso carnívoros, grupo, que nós precisam fechamos também com a caçar suas diretora presas. que Então elas têm essas compartilhou asas hoje, bem tá rolando largas. o moído Elas aqui no usam grupo, viu? para planar, elas ficam juntadas de urubu, elas aproveitam aquelas térmicas, ficam subindo. A cauda também é relativamente grande para fazer algumas manobras, mas não é um animal tão ágil como o falcão, por exemplo. O corvo, que é um animal que ele é presa barra predador, dependendo da espécie, então ele também tem que ter essa agilidade, tanto para fugir de seu predador, quanto também para realizar algumas capturas. Então ele também tem um voo muito ágil, essa asa mais larga. Outra adaptação foi o bico córneo, então as aves elas não têm uma boca, digamos assim, é um bico. E a ausência de dentes, que eu vou falar um pouco mais na frente. Esses animais da imagem são os tendilhões de Darwin. Darwin, na sua teoria da evolução, ele descreveu algumas espécies e viram que aquelas espécies que não estavam adaptadas ao meio morriam e não passavam sua genética adiante. Então, aquelas que estavam adaptadas eram as que sobreviviam. Então, se você imaginar, por exemplo, pega esse indivíduo que se alimenta de sementes e solta num lugar que não tem sementes, ele vai morrer. Ao mesmo tempo que esse aqui se alimenta de sementes, esse aqui se alimenta de insetos, vai conseguir se desenvolver porque tem seu alimento naquela região. A mesma coisa acontece com as girafas. Algumas pessoas acreditavam que elas foram aumentando o tamanho do seu pescoço para conseguir comer as folhas que estavam mais altas. Mas o que acontecia é que aquelas que tinham um pescoço menor, que não conseguiam alcançar, morriam. As que tinham um pescoço maior, que conseguiam alcançar, beleza, ok, passava sua genética adiante. Então esse bico ele tem uma variedade gigantesca, eu adoro essa imagem porque ela é bem didática, que vai variar de acordo com sua alimentação. Então, a gente tem um corvo aqui que é generalista, temos aves que são insetívoras, se alimentam de insetos, pescadores de superfície, limícolas e sondadores que se alimentam ali na área de manguezal, na área de praias, aquele lodo, aquela lama. A gente tem um filtrador, que é no caso do flamingo, comedor de sementes de pinho, frugívoros, que é o tucano, mas ele também usa esse bico para capturar alguns filhotes de outras aves em oco de árvore. Ele aproveita que o bico dele é bem comprido e consegue pegar esses filhotes. O pescador, que ele realiza mergulhos em alta velocidade na água para capturar peixes. Raptorial e necrófago, que são animais carnívoros. E o raptorial que faz essa caça, ele captura a presa e o necrófago simplesmente aproveita. E aí, esse bico ele tem uma denominação diferente. A gente tem uma boca, os animais têm uma ranfoteca, que é toda essa estrutura. A parte de cima a gente chama de rinoteca e a parte de baixo de gnatoteca. Ambos, o bico em si, ele é uma estrutura óssea, porém revestida de queratina, que é igual a nossa unha e ao nosso cabelo. Então, se uma ave tem uma pequena lesão no bico e não chega à parte do osso, aquela lesão vai cicatrizar rápido, não tem tanto problema. Se ele perde boa parte do bico, aí já é alguma coisa que, infelizmente, ele vai ter que levar pelo resto da vida. Às vezes, pode ser ou não incompatível com a vida. Outra adaptação são os ossos pneumáticos, que... Oi. Acontece muito em aves, principalmente em galinhas, né? E uma das partes do bico, que você falou aí, daí não decorei aqui, uma das partes de cima ou de baixo cresce de maneira desordenada. Aí fica uma parte impede o animal de se alimentar. O que o senhor sugere? Uma situação assim. O bico ele tem um crescimento constante, principalmente por conta dessa queratina. Isso é bem comum em acontecer, por exemplo, em psitacídeos, que são as aves de bico torto, papagaio, periquito. Então, se não tem um desgaste correto, vai crescer de forma incorreta. Dá para fazer o desgaste. Essas serras de unha vai dar um pouquinho de trabalho, porque geralmente é uma coisa grande, então você pode ir serrando, lixando, até ficar no formato anatomicamente legal, que realmente é o normal do animal. Alguns casos que são bem extremos, aí requer que o animal seja
anestesiado, que seja quase meio que um procedimento. Mas de forma geral dá para fazer isso tranquilo, dá uma lixadinha, dá para arrumar o bico. Isso é bem comum em outras espécies. E a correção às vezes da alimentação também é importante. Por exemplo, papagaio que só come semente de girassol. A semente de girassol é uma casquinha que ele quebra e ingere a semente que está na parte de dentro. Então ele não tem um desgaste daquele bico. Então ele tem que ter alguma coisa que seja duro, que ele tem que roer, para fazer aquele atrito e gerar o desgaste. Beleza? A questão também da respiração dele, isso é bem legal. Que esses ossos pneumáticos, eles estão interligados diretamente com o sistema respiratório. Por dentro desse local aqui, passa ar. Então, o ser humano, a gente vai ter aqui uma parede do osso bem espessa, enquanto as aves é uma coisa bem fininha, por conta de outra adaptação, que é um osso mais leve para favorecer o voo. Então, se o animal for muito pesado, ele não conseguiria voar. Outra adaptação são os ossos pneumáticos. Aquele que a gente viu, o húmero, ele está ligado aos sacos aéreos. Os sacos aéreos, eles são literalmente sacos, que são membranas, ligadas com os pulmões e com alguns ossos, que são os ossos pneumáticos. A partir do momento que a ave respira, esse ar também vai para os sacos aéreos, porém nele não ocorre a troca gasosa. A troca gasosa vai ocorrer exclusivamente nos pulmões. O ciclo respiratório é um pouquinho complicado, e isso aí, quem sabe, vocês vão ver mais na frente com alguma disciplina. Espero que de Silvestre. E o sistema digestório, aqui que a gente vai ver mais essa parte bioquímica, que são animais totalmente adaptados para a sua alimentação, ou melhor, eles se adaptaram àquela alimentação. Então eles têm ausência de dentes, que aí seria também um peso extra para voar. Então eles não têm aquela quebra do alimento como a gente vai comer um hambúrguer, mastiga, faz aquele bolo alimentar e engole. As aves não, elas vão engolir inteiro. Então uma coruja vai pegar um ratinho desse tamanho e meter para dentro. Então eles tiveram essas adaptações. A língua, ela tem algumas espículas no sentido do esôfago, para tentar ajudar o alimento descer. Algumas espécies vão ter a glândula salivar mais desenvolvidas, outros menos desenvolvidas, e tem uns que até nem tem. Essas glândulas vão estar liberando amilase. A amilase, ela vai degradar basicamente esses carboidratos, essas sementes que essas espécies granívoras que se alimentam de sementes vão estar ingerindo. Quando o animal deglute um alimento que já está um pouco umedecido, às vezes já começa até um pouco ocorrer a quebra no papo, mas ela vai ocorrer um pouco mais na frente. As aves também, algumas, boa parte, tem uma estrutura chamada papo ou inglúvio, que é aquele papo de galinha, que a gente vê geralmente em sítio, quando a galinha come muito milho, fica com um papo gigantesco. Então essa estrutura é uma dilatação do esôfago, que eles usam para acumular o alimento antes da digestão. No caso desses animais que usam que alimentam seus próprios filhotes, por exemplo, não é o caso de uma galinha, mas um canário, por exemplo. O alimento fica armazenado nesse papo e aí ele vai alimentar o filhote por regurgitação. Então o animal ele sempre vai estar regurgitando para o filhote o alimento que vai estar no papo. Descendo mais um pouquinho, a gente vai ter o proventrículo. As aves, elas têm o estômago dividido em dois. A gente só tem um estômago e depois o intestino. As aves têm dois estômagos que por conta dessa ausência de bico, de todas essas coisas que os mamíferos têm, elas têm essa adaptação. O proventrículo, ele vai fazer uma digestão química. Ele é um local que vai ter essa secreção de ácido clorídrico e pepsinogênio, que aí o pepsinogênio em contato com o ácido clorídrico, ele vai ser ativado em pepsina e vai começar a fazer a degradação de proteínas e vai começar a digerir aquele alimento e principalmente deixar ele um pouco mais mole, mais amolecido. Então esse estômago, ele do trato aí basicamente é onde tem realmente uma maior secreção de substâncias. O hormônio que vai estar sendo, como eu posso dizer, o principal hormônio que vai estar
interagindo com ele, que vai estar fazendo, que tem essa secreção a secreção de ácido e pepsinogênio, é a gastrina. Enquanto no ventrículo, que é o próximo, que é a moela, que algumas pessoas adoram, detestam moela de galinha, que é o estômago físico das aves. Ele é um local extremamente musculoso. Então ele é um saquinho, uma parede muscular gigantesca. E nele realmente vai acontecer como é que eu posso dizer? A função dos nossos dentes. Então a gente ia quebrar o alimento na boca e engolir. Os animais engolem para depois quebrar, digamos assim, as aves. E aí nesse ventrículo, algumas espécies, eles até ingerem pequenos fragmentos de pedra, algumas pedrinhas. Avestruz não come pedrinha, avestruz come às vezes desse tamanho, que a gente não sabe nem como entra no bico. Por quê? Imagine um saco musculoso com alimento dentro e com essas pedras. A partir do momento que ele fica fazendo essas contrações, vai gerar um atrito e ter a quebra desse alimento. Então é uma adaptação desses animais. O alimento seguindo, ele vai para o intestino delgado, um grosso, mas o grosso é muito pequenininho, e aí vai ocorrer toda a digestão e a absorção. Eles também têm um pâncreas, um fígado, uma vesícula biliar, um baço, igual seres humanos. No pâncreas a gente vai ter liberação de algumas enzimas também, como amilase, lipases, enzimas proteolíticas, bicarbonato e por aí vai. Passando toda essa fase do intestino, as aves elas vão ter no final aí do seu intestino uma diferenciação, que é a cloaca, quer dizer, vai ter os secos que... Deixa eu ver se tem aqui na frente. Não. Os secos, eles são estruturas, para quem gosta de equino, de cavalo, por exemplo, os cavalos também têm secos, onde ocorre a fermentação, a degradação das fibras vegetais. Algumas aves que se alimentam também de fibras têm esses secos mais desenvolvidos. Então aqui no casinho carcará, a gente vê o seco bem pequenininho, duas pontinhas. Um animal que é herbívoro, que tem uma alimentação mais generalista, que tem essa ingestão de origem vegetal, esses secos vão ser bem desenvolvidos, eles vão estar até mais ou menos aqui, assim, é bem maior. O sistema reprodutor é basicamente parecido, os machos vão ter testículos, porém esses testículos vão estar dentro da cavidade, então em mamíferos o testículo está numa bolsa escrotal, o das aves está no interior. Na época de reprodução esses testículos ficam gigantes, na época que não está de reprodução, que a gente chama de manutenção, digamos assim, o testículo é bem pequenininho e na época de reprodução ele aumenta o tamanho, enquanto nas fêmeas a gente só vai ter um ovário. A gente vai ter um ovário que vai estar produzindo os óvulos, quando ele é fecundado que vai gerar o ovo através do oviduto. Então, nas fêmeas é um pouco mais diferente. Os rins, também é outra coisa aí sensacional das aves, que ele é lobulado, ou seja, tem lóbulos. A gente tem um rim cranial, medial e caudal. O ser humano, por exemplo, imagina um feijão gigante, é mais ou menos aquele formato. As aves ela têm essas divisões. Os rins das aves vão fazer a parte também da excreta de substâncias, que já difere um pouco dos mamíferos e outras espécies. As aves, como que o Ramon falou, os mamíferos eles pegam os compostos nitrogenados, o nitrogênio do organismo, convertem em ureia, acumula na bexiga e elimina, faz um xixizinho. As aves não. Primeiro que elas não têm bexiga, então aí já tem um órgão a menos que também é uma adaptação para o voo. Quanto menos peso esse animal tiver, melhor. Então eles vão ter essa diferença, que em vez de excretar ureia, eles vão excretar ácido úrico. O ácido úrico ele é um composto, digamos assim, mais sólido. Então, quando vocês verem algumas fezes de galinha, de qualquer ave, vocês podem notar. Vai ter um pouquinho de fezes, realmente uma parte mais sólida, um halo branco, uma parte branca que literalmente lembra um sal, é uma coisa bem mais densa. Literalmente uma areia, uma coisa mais fininha, que é o ácido úrico e um halo de líquido que vai ser a urina. Então, as aves elas têm essa característica, que através da cloaca, que é a única abertura que elas têm, seria comparando um pouquinho o ânus, elas vão fazer, elas vão defecar, urinar e também usar para reprodução.
Tudo isso que vai desembocar na cloaca tem nome. A gente tem o coprodeu, urodeu e proctodeu. O coprodeu é a parte das fezes, o urodeu a parte da urina, da eliminação do ácido úrico e de líquidos, e o proctodeu que é a parte reprodutiva. Mamíferos, eles são chamados de ureotéricos, enquanto as aves são uricotéricos. Ureotéricos são aqueles que eliminam a ureia, uricotéricos, ácido úrico. Mais cedo o Ramon falou, por exemplo, das testagens sanguíneas. Então, eu vou coletar o sangue do animal para ver como está a sua função hepática e renal. Então, nas aves a gente já não vai comparar, não vai utilizar a creatinina, já não vai utilizar a ureia, a gente vai utilizar o ácido úrico. Então, são animais que têm umas características únicas e um pouco diferentes. E aí, a atuação do médico veterinário, porque aí vocês estão na melhor profissão do mundo. Biólogo também é perfeito, mas eu vou fazer biologia, Ramon, não se preocupe. E não desistam. E qual é as áreas que o médico veterinário pode atuar? Muita gente pensa, veterinário só cuida de cachorro e gato, só cuida de cavalo e boi, mas a gente tem uma profissão que tem um leque de possibilidades gigantescos. A gente pode trabalhar com saúde pública, pode trabalhar com inspeção, pode trabalhar com laboratório, com clínica, com cirurgia, com uma diversidade enorme. E aí a parte dos animais silvestres também tem uma diversidade. Aqueles profissionais que gostam dessa área, eu espero que da turma de vocês alguém aí até o final do curso sigam nessa área. Eles podem trabalhar em clínicas e hospitais como médicos, como cirurgiões, e alguns locais já têm clínicas especialmente destinadas a esses animais, que atendem exclusivamente esses animais. Então, alguém vai falar? Não. Que atende papagaio, coelho, porquinho da Índia, cobra, peixe, anfíbio. Então, qualquer espécie que não seja os domésticos que a gente conhece, vai ter essa parte de atendimento. Não ganho nada para fazer propaganda, mas a do meio é a Exotic Life, que é em Brasília, e a da direita é a Exotic Pets, que fica em São Paulo. São clínicas sensacionais, profissionais show, e eles aceitam inclusive estagiários, viu? A dica aí. Outra parte também é o programa de residência. A residência da gente ela é vinculada ao MEC, ao Ministério da Educação. A residência você fica um período de 2 anos vinculado àquele local, no meu caso, por exemplo, a Universidade Federal do Pará. A gente recebe uma bolsa, e nesses 2 anos você vai ficar imerso naquele local, vai ficar tendo essa vivência prática que às vezes a gente não tem na graduação, infelizmente. Então essas fotos estão do lado do meu trabalho. Da esquerda para a direita a gente tem uma corujinha do mato que chegou com as asas cortadas, então a gente teve que esperar esse animal fazer uma muda. Ele estava saudável, só realmente era esse problema para quando essas penas crescerem, ele ser reabilitado e solto na natureza. Uma coruja suindara, que é chamada de coruja da igreja, ou mais conhecida como rasga mortalha, que é o terror das pessoas, porque existe aquela superstição, aquele arcabouço, que se ela passa em cima de sua casa dando aquele rasga porque alguém da sua família vai morrer. Enfim, é uma coisa assim irracional do ser humano, e que é um animal que faz um serviço para o ser humano incrível, e a gente não conhece, que é a alimentação de camundongos, de ratos. Então é um animal que infelizmente chega para a gente na clínica, nos locais, com projétil, com tiro, com linha de cerol, traumas, às vezes com asa quebrada, pata quebrada. A terceira foto a gente estava em cirurgia, então esses animais que necessitam, a gente faz esses procedimentos, a gente aprende aí na prática. A da direita é uma foto muito legal de um raio-x de uma ave. Se fosse uma imagem muito, muito boa, a gente conseguiria ver ainda aqui um pouquinho o formato do coração, o fígado, mas nesse caso, se não tiver erro de técnica, o fígado estaria aumentado. A gente consegue ver aqui um húmero, que é um osso pneumático, vocês podem ver que ele é bem fininho, e tem esse espaço gigantesco que é ar aqui dentro. O médico veterinário também pode atuar na parte de resgate de fauna. Então todo empreendimento que
tem, querendo ou não, uma degradação da natureza, tem uma supressão de vegetação, de derrubar uma mata, alguma coisa desse tipo, tem que ter a presença obrigatória de um veterinário e um zootecnista, de um biólogo. Porque aqueles animais do local, eles têm que ter uma chance de fuga, que é o afugentamento. Então, os biólogos, os veterinários vão tentar... É um termo, eu não sei se vocês vão conhecer, é um termo bem cearense. Espantar. Vai tentar espantar, quer dizer, não sei se é só cearense, mas vai espantar os bichos para eles se dissiparem e não morrerem, porque esses tratores literalmente levam tudo que tiver na frente. Eles simplesmente vão derrubando a mata, não quer saber se tem bicho, não quer saber se tem nada. Então esses animais têm que ter essa chance de sobrevivência. Aqueles animais que infelizmente sofreram algum trauma, alguma coisa do tipo, eles têm que ter um atendimento veterinário. Então o médico veterinário, nesse momento, ele vai fazer a avaliação do paciente, vai ver se está tudo bem, se precisa ficar algum tempo internado, se precisa de cirurgia, medicações, tudo isso. E tudo isso é responsabilidade da empresa, certo? Que faz a contratação. Esse resgate de fauna não é vinculado a empreendimentos ambientais. É um resgate de fauna que, para mim, foi muito excepcional, que é as queimadas que estão ocorrendo no Pantanal. Então, está tendo uma mobilização de veterinários, biólogos, todo mundo da área, assim, até mesmo quem não é da área, para fazer o cuidado desses animais. Então, assim, é um trabalho exaustivo, eles estão lá abdicando de estar com a família, do seu trabalho, para estar ajudando esses bichos. A gente vê tratamentos inovadores que já eram utilizados em seres humanos, agora sendo utilizado em animais com queimaduras. Esse tratamento com pele de tilápia, ela foi desenvolvida na UES, se eu não me engano, no Ceará. A gente vê aqui também uma onça, está anestesiada, teve as patas queimadas, e aí fizeram os curativos. Teve até um indivíduo que foi recentemente solto, conseguiram fazer um tratamento exemplar no bicho e conseguiram soltar. E assim, isso é muito complicado, porque você vai estar a campo com animais extremamente ariscos, agressivos. Então, é uma parte assim que, infelizmente, está sendo necessário, mas felizmente nós veterinários estamos conseguindo fazer um bem para esses animais. Alguns órgãos ambientais também, bem legal, são aí a partir de concursos, no caso do IBAMA, o ICMBio e o SEMAV. Faz um tempo já que não ocorre nenhum concurso público assim, mas aí os veterinários podem servir como analistas ambientais, vamos pegar alguns casos aí de empreendimentos. Alguns locais eles realmente precisam de veterinários para atuar mais na parte clínica. O SEMAV, que é um centro de pesquisa de conservação de aves, também tem veterinários atuando na conservação de algumas espécies, principalmente a campo. Os zoológicos e criadores, que para mim é indispensável a presença de veterinários e biólogos e zootecnistas, porque esses animais eles são sob cuidados humanos, então a gente tem que ter o nosso melhor para eles. E felizmente a mentalidade de algumas pessoas sobre zoológicos está mudando aos poucos, porque antigamente a gente imaginava, infelizmente realmente era assim, que zoológicos eram locais simplesmente para exibição dos animais, colocar um leão dentro daquela jaula e deixar o animal ali para as pessoas pagarem e ver o animal. Hoje em dia a gente já sabe que isso mudou muito. Os zoológicos hoje eles têm a principal função de conservação. Então, espécies que são ameaçadas, espécies que estão ali integrando aquele plantel, que estão integrando aquele plantel, fazem parte às vezes de programas de reintrodução daquelas espécies. E a gente vai vendo algumas notícias aí, como essa do zoológico que teve o nascimento de lontras, e outros casos como o do pato mergulhão. Esse animal ele é extremamente ameaçado de extinção aqui no Brasil, ele ocorre ali na Serra da Canastra, e é um animal dependente exclusivamente de água límpida, água de qualidade, que é um animal aquático, ele faz a captura de peixes ali no ambiente, e há cerca de 10 anos eles têm esse projeto, e eles fazem a retirada de ovos de alguns ninhos que não tinham viabilidade, e levavam para a incubadora, no zoológico, para tentar fazer salvar, digamos assim, ainda esses ovos. Disso eles começaram a ter um sucesso, começaram a reproduzir também em cativeiro, e hoje eles já têm um montante aí de 43 indivíduos adultos. Então, como é um animal que é altamente dependente desses ambientes aquáticos, imagina, por exemplo, acontece um acidente como aconteceu em Mariana, no Matinho, na região desse animal.
E por conta desse acidente, essa população, esses indivíduos que estão ali, que se eu não me engano não passa de 200 a 300 indivíduos, então é um número bem baixo, acabem que eles morram, literalmente. E aí a salvação seriam, por exemplo, esses 43 indivíduos em cativeiro, para realizar a reprodução assistida, todo aquele trabalho de veterinário e biólogo, para fazer a reintrodução desse animal na natureza. Que é exatamente o que está acontecendo com nossa ararinha azul, que depois de anos aí extinta na natureza, vai voltar ao sertão baiano em breve, talvez ano que vem. O criador Fazenda Cachoeira era um criador conservacionista e científico, ou seja, ele não vende seus animais, a gente tem essa modalidade à parte. E no Fazenda Cachoeira eles conseguiram reproduzir no ano passado 11 filhotes de ararinha. No criador eles tinham na época 10 indivíduos adultos, ou 5 casais. E eles conseguiram mais que dobrar o número de indivíduos em um ano. Então assim, é uma coisa muito importante para a reintrodução desse animal, que desde o ano de 2000 está extinto na natureza. E aí foi graças a esse trabalho Exito, que é esse trabalho sobre cuidados humanos, que está aí em criadouros zoológicos, que esse animal ele vai poder ser reintroduzido e voltar à natureza, que é o local dele. Infelizmente a gente sabe que hoje a natureza é um local altamente degradado. O ser humano hoje ele realmente não tem cuidado mais com algumas coisas e talvez a gente não sofra. Eu não vou viver tempo suficiente para sofrer, digamos assim, o que a natureza vai revidar contra a gente. Mas com certeza nossos filhos, nossos netos vão sofrer. A observação de aves, que o pessoal, poxa, né, eu ficar 5 anos na graduação de veterinária para ser guia de observação, ser observador, mas eu vejo isso muito como uma coisa complementar, que vai ali lhe ajudar, de certa forma. Então, a observação de aves em ambiente natural é uma prática que é global, é uma profissão, no caso dos guias. A gente tem esse barbudo aqui de boné, o nome dele é Ciro Albano, é um dos maiores guias do Brasil. O pessoal vem da China, Estados Unidos, Alemanha, de todos os lugares do mundo, vem para o Brasil, contrata ele, para ele levar naqueles pontos onde tem algumas espécies raras, espécies que algumas pessoas nunca viram. E esses clientes dele, às vezes já teve pessoas que têm visto mais de 6 mil espécies no mundo e veio para o Brasil para aumentar essa lista, ver esses animais ameaçados. Como o pessoal vem de fora, por exemplo, eles pagam em dólar, então é um negócio muito lucrativo, principalmente agora com dólar nas alturas. Então, assim, é uma forma de complementar. Na época da graduação, eu fiz esses bicos, por exemplo. O local que eu estudava tem uma mata muito legal, o pessoal via minhas fotos e tal, e, poxa, tem disponibilidade lá, conhecer e tal, acabava que rolava uma forma de complementar sua vida. É uma coisa que eu me apaixonei e vou levar aí o resto da vida. Aqui a gente tem 2 espécies criticamente ameaçadas que ocorrem exclusivamente no Nordeste e mais ainda, a da esquerda no Ceará, que é nosso soldadinho do Araripe, tá? Linda, incrível, super ameaçada, que ocorre na Chapada. A do meio, a arara azul de Lear, que é um animal que ocorre ali no sertão baiano, na cidade de Canudos e no Raso da Catarina, e que vive nesses paredões incríveis aqui na cidade de Canudos. E a gente sempre é importante lembrar que o ser humano ele não é melhor do que outro ser vivo. A gente tem esse ego gigantesco, ainda mais o homem que às vezes ainda se coloca superior às mulheres. Então a gente tem que esquecer tudo isso e pensar que a gente faz parte do ambiente, pensar no ego. Então a gente não é superior a ninguém, a gente faz parte desse meio ambiente e tudo está interligado. Algumas literaturas, se vocês tiverem interesse. Eu detesto coisa em inglês, eu odeio, não sei ler inglês, falar inglês, mas infelizmente é uma coisa que hoje cresce no mundo, é quase que obrigatório a gente ter esse diferencial. Mas graças a Deus existe o Google Tradutor, então você consegue ler bastante coisa ainda. Esses 2 livros em inglês, o Fisiologia Aviária e Medicina Aviária, são perfeitos, são ótimos esses livros. Eu acho que eu até tenho eles em PDF, eu posso fazer aquela pirataria para vocês. O Tratado de Animais Selvagens é a Bíblia do Veterinário de Animais Silvestres. Ele é em português, graças a Deus, é produzido aqui no Brasil. Veterinários incríveis que encabeçaram esse tratado.
São 2 volumes, eu acho que fica mais ou menos assim, os dois, é uma coisa gigante, mas tem tudo sobre todas as espécies, é uma coisa assim sensacional. Esses 3, o tratado é praticamente obrigatório para quem gosta de selvagem, de silvestre. Os outros 2 é bem interessante também de se ter, mas o tratado é obrigatório. O Wikiaves, que é um site, uma plataforma aí online incrível, www.wikiaves.com.br, e aí vocês vão ter vocês vão conseguir ver a mega diversidade que a gente tem no Brasil. Nesse site as pessoas postam fotos e áudios dessas aves. Então você que se cadastra, você tira a foto de uma ave, posta no site, você sabe o local, o dia, qual foi o equipamento que você registrou esse animal, e acaba que também tem uma interação. Imagina um mini Facebook só para observadores de aves, é bem interessante. Então tá de bobeira, entra aí só para dar uma olhada e tal, conhecer. E é isso, gostaria de agradecer a presença, a atenção de vocês, e principalmente a Ramon por ter me feito esse convite. Estou extremamente feliz. Então eu que agradeço, Nailson, em nome da turma, em nome do Centro Universitário do Vale do Salgado. E pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento a fazer, algo a perguntar desta sumidade das aves silvestres? Eu falo por mim, eu sou um pouco tímido, então quem tiver com vergonha, alguma coisa, tem meu e-mail, meu WhatsApp, tem meu Instagram, pode mandar mensagem, pode falar à vontade que a gente bate um papo aí. Pode elogiar também, viu? Não é só para perguntar nem nada não, tá bom? Vocês gostaram da palestra? Foi legal, foi interessante para vocês? Me digam aí. Professor, Oi? gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Boa noite, meu nome é Wellington. Eu queria saber, assim, eu acredito que vai existir uma relação entre aquele órgão chamado moela, né, de ave para ave, relacionado às nervuras e até mesmo ao alimento que ela come, né, porque quanto mais... É por isso que, por exemplo, a gente vê aves consumindo pedras, né, que é como se fosse um exercício para a moela. E se tem alguma ave ou algum momento da vida desta ave, fora o seu nascimento, que esse membro ele meio que não funciona devido a uma época do ano em que alguma destas aves não venham a consumir coisas tão sólidas. Deixa eu ativar o áudio. Deixa eu ver se eu entendi um pouco a pergunta. No caso, em determinadas épocas do ano que esse órgão ele não vai estar, digamos assim, de forma mais ativa. Seria isso? Isso. E em qual ave, né, digamos assim? É uma ave mais comum aqui pra gente no Ceará. Assim, basicamente, eu não conheço, assim, rápido de cabeça, nenhuma ave que não tenha proventrículo e ventrículo. Todas elas têm. Realmente, algumas espécies vai ser um pouquinho diferente em relação à alimentação. Por exemplo, a aves de rapina tem uma tendência a ser um pouquinho menos desenvolvida do que, por exemplo, a avestruz. Então, a alimentação vai estar interligada. A questão da disponibilidade de alimento varia um pouco, mas, por exemplo, você nunca vai ver eu vou pegar um extremo aqui, um anambé, que é uma ave geralmente desse tamanho, colorida, que vive nas copas das árvores e se alimentam de frutos. Então, você nunca vai ver esse animal, por exemplo, ingerindo pedra. Então, a alimentação daquele animal é exclusiva daquele tipo. Então, ele nunca vai estar ingerindo para favorecer esse tipo de digestão, certo? Mas, por exemplo, uma avestruz, uma galinha, um embu, uma ema, que se alimenta ali no chão de coisas mais rígidas, aí sim, eles têm uma necessidade maior dessa ingestão. Não sei se deu para responder. Não, tranquilo, professor. Eu sim. Mais alguém, pessoal? Gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Vamos lá, a hora é agora. Não? Enfim, então, mais uma vez, Nailson, muito obrigado. Depois eu lhe mando mensagem no WhatsApp quando eu terminar a aula. Por esses momentos de partilha, muito importantes. Acredito que, apesar da timidez das minhas crias, acredito que todo mundo gostou. Acredito que foi sim muito importante para a gente.
Você sabe o quanto é importante essa nossa relação, né? De ensinante e aprendente, que às vezes se inverte, né, também. E foi muito importante para mim esse reencontro com você. Espero que a gente realmente se encontre de verdade, não só no campo virtual. Já disse que quando eu for para Belém, a cerveja lá na Amazon é por minha conta, né? Vamos tomar a cerveja e a cachaça de jambu em Belém. E muito, muito obrigado pela partilha, pelos conhecimentos. Como eu já falei, em nome da turma, em nome da UniVS, só agradecimento, só gratidão e parabéns. E eu sou muito orgulhoso do profissional e do ser humano que você se tornou e tem se tornado. E sou muito feliz por saber que de alguma forma eu fiz parte um pouquinho dessa formação. Então, muito obrigado, parabéns. E a gente vai se falar com certeza, tá bom? Na verdade, eu que agradeço e... Jackson, você ia falar? Me apareceu uma pergunta agora, professor. Uma coisa que acontece com principalmente da raça, não sei se, como ele é mais da parte silvestre, talvez entende aves, ele possa... O problema que acontece bastante com as aves, principalmente as domésticas, que é o fato de entortar as pernas, né? No desenvolvimento do pintinho ou da ave em si, né? Da canário, então, eles têm aqueles costume de entortar as pernas, né? Quando vai se desenvolver, né? E isso causa um defeito. Então, o que a gente poderia fazer, ou alguma sugestão para a gente, quando vê um caso assim? Esses casos, tem até um termo em inglês chamado display leg, que são essas perninhas tortas. Pegando extremos, no caso uma galinha, um pintinho e uma calopsita, um psitacídeo. O psitacídeo, geralmente a causa primária é o ninho, porque às vezes a forma que o substrato daquele local onde ele está crescendo, nasceu, é liso e ele não consegue ter uma estabilidade, porque as pernas tendem a abrir. E aí a gente faz umas botinhas com esparadrapo, às vezes com até aquela bucha mesmo de lavar louça, a gente recorta aquela parte amarela para juntar, para a partir daquele momento que ele for crescendo, aquela alteração fosse corrigindo. Em pintinhos, já que não tem muito isso, outra causa seriam também esses ambientes lisos e a falta de cálcio. Então, falta de cálcio, falta de vitamina D, que faz com que o cálcio ele não seja, digamos assim, se solidifique no osso, e às vezes até uma doença ósseo-metabólica que pode retirar o cálcio do osso para o organismo continuar em funcionamento. Isso é comum. Então, se o animal ele não ingere cálcio, não ingere vitamina D, o organismo tem que compensar de alguma forma. E a forma que o organismo acha é retirar do osso. E aí o osso fica mais frágil, a articulação fica mais frágil, e aí tem essa doença. Então, geralmente é alimentação, ter uma alimentação realmente boa, de qualidade. E nos casos que ainda o animal é pequeno, pintinho, que é uma coisa que dá para ser corrigido, é essa correção. Então, as patinhas estão meio tortas, você consegue meio que juntar, faz tipo uma tala, mais ou menos aí como uma tipóia, alguma coisa assim, quando a pessoa quebra o braço, para deixar as perninhas juntas, e à medida que ele for crescendo, essa alteração for sendo corrigida. Mas aí vai de caso a caso e tem que ser investigado, tem que dar essa atenção melhor. Até mesmo raio-x, alguns exames que a gente dá para fazer. Respondido já. Beleza? Sim, professor. Eu só quero agradecer que eu particularmente, vi a paixão que o senhor falou, né, do trabalho do senhor, né, dessa atividade de levar à frente as aves silvestres e tudo mais, né? Paulo Coelho, rapaz, nunca tinha visto, não, Paulo Coelho. Bacana. Devia ter um papo aí do lado aí do senhor, esse que mostrar pra gente aí. Na verdade até tem, ele tá ali no canto, é meu gavião. É porque eu tá no notebook, aqui é complicado de mostrar. Mas eu vou tirar aqui minha câmera. Tem que ter a luva também. Tu tá com a luva aí, Nailson? A luva tá... Prepare-se para os prints, viu? Vamos ver.
Tá velha, tá meio surrada, né? Porque Mas tu ela consegue tem pegar nele sem, quando- sem a luva? Não, sem a luva até pego, mas é arriscado. Eu vou pegar ele aqui, só um minutinho. Tá. Ramon, tu não sentiu falta de ninguém? Sinto falta de algumas pessoas. Na O verdade. Janderson desistiu. Não acredito. Foi. Olha. Que Teve que tristeza. viajar para trabalhar. Olha aí, gente. É um parabuteu, Anailson? Oi? É um parabuteu? É. Olha que Rapaz, lindo. A turma da manhã vai ficar com raiva. Vai ficar com raiva, ó. Tá vendo que vocês foram privilegiados porque a turma da manhã não viu o gavião de Nailson, viu? Que lindo. O meu não tá aparecendo, não. Eu queria ver. Não tá aparecendo? Não, não Não, tá. só a Tá foto do certinho. perfil. Pera aí, deixa eu ver. Fixa a imagem dele, pessoal. Fixa a imagem do Pera aí. professor. Uau. Agora, pera aí, viu? Vocês estão conseguindo ver? Não. É só fixar o professor aqui dentro dele. Agora. Não. Nada? Não. Poxa. Conseguem ver alguma coisa agora? Só sua cara. Só eu todinho na tela? Só. Agora sim, agora sim. Agora sim. Tá vendo? Vocês estão vendo várias janelas? Ah, é porque eu tenho 2 janelas. Pera aí, deixa eu colocar. Pronto. Agora estão vendo? Pronto, vou fixar a segunda janela. Não deu certo. Vocês conseguem ver agora? Hein, pessoal? Cada um tem que abrir aí o Júnior. Ele tá com duas. Uma tá mostrando só o gavião. E a outra ele e o gavião. É porque ele tá com 2 janelas. Vocês Procurar conseguem. lá das pessoas que tá pra fixar a pessoa. Entendeu? Uma tá só o gavião. O gavião tá tendo só. Ó, eu fixei a janela de Nailson com o gavião. Vocês conseguem ver só ela agora? Tá fixada. Minha Consegue? gente, eu não tô vendo nada. Não tá vendo nada? Peraí, não, mas vamos. Eu não vi nem o professor, nem. Alguém E agora? conseguiu ver tudo? Eu tô enxergando legal agora. Não, nada, não tô vendo nada. Ó, o Nailson tá fixado. Deixa eu desafixar. Tô vendo. Professor, aqui tá normal. Tô vendo ele até em 2 telas, na verdade. Pronto, isso é pra ele estar em 2 telas, certo? Normal aqui Eu desde o início, viu? direto. Normal. Certo? Pronto, fica Aí, tá professor agora. Nailson, para a alimentação de uma ave como essa daí, o senhor tem um criatório como um camundongo, um negócio desse tipo? Porque ração não existe. No caso dessas aves de rapina, a alimentação é carne, mas não é qualquer carne, não é aquela carne que a gente come no supermercado. A alimentação dele tem que ser rica em cálcio. Então, essa carne moída, carne de supermercado, ela é pobre. Então, aí o animal já teria, inclusive, a deficiência. Então, ele come codorna, eu já compro a batida, mas aí é um pouco tratada, ela não é totalmente tratada, ela ainda vem com algumas vísceras e com penas. Se eu mostrar onde ele tá, vocês vão chorar, porque é só pena. Então, pra arrumar o local dele, que aí ele comeu hoje, aí ele arranca as penas, engole algumas, inclusive, ele degluta. E camundongo. A base da alimentação dele, pelo menos, é essa: camundongo e codorna. E aí dá pra variar um pouco mais, dá pra utilizar pintinho, coelho, porquinho da Índia. E aí algumas pessoas que têm uma certa sensibilidade não conseguem ter um animal desse, por exemplo. Algumas pessoas, eu sou louco por uma coruja, eu quero ter uma coruja.
A coruja come ratinhos. Então, ou você cria o rato e tem que abater para fornecer o animal, ou você já compra abatido e tem que fornecer de todo jeito. Mas a alimentação do animal é isso, não dá para mudar. Inclusive, professor, Qual o procedimento usado para conseguir um? Respondendo rápido a do Davi. Esse animal ele é legalizado. Então, se eu quiser ir para o Acre, ao Ceará, ao Rio Grande do Sul com ele, é tranquilo. Eu só preciso tirar toda a documentação com a companhia aérea, com mapa, seja o órgão ali do local. Então, eu comprei ele de um criador legalizado, legalizado perante os órgãos ambientais. Ele tem uma marcação única, não sei se vai dar para ver, eu vou tentar mostrar com o celular. Aqui na patinha dele, vocês estão vendo um anelzinho de metal? Sim. Pronto. Esse anel de metal é colocado quando ele tem cerca de 10, 15 dias de vida. E a partir do momento que ele vai crescendo, esse anel, que é chamado de anilha, não sai. Então, como ela é um tamanho justo, não vai conseguir passar pela pata dele e vai ficar aqui. Isso aqui comprova que ele é legalizado. Só um minutinho. Acho que não vai dar para ver a letra, mas tem escrito aqui Fukui RJ e o número 282, que é o número de identificação dele. Então, na nota fiscal dele vai ter essa numeração, que eles realmente têm essa nota fiscal, é uma coisa totalmente legalizada. Infelizmente é um pouco caro, não é uma coisa assim que é muito barato por conta dessa parte que é legalizada. Então, eu quero ter um gavião, eu comprei um no meio da feira por R$50, só que aí você pode ser pego pela polícia ambiental, você vai sofrer todas as penalidades, enquanto que esse legalizado eu posso ir para onde eu quiser, não tem problema algum. Infelizmente esse é um pouco mais caro. E o Jackson ia fazer uma pergunta, eu acredito. A Juliana fez uma aqui também. Oi? Pra mim, eu só estou satisfeito, tá? Tem a pergunta de Juliana, né? Deixa eu olhar aqui. Sim, Juliana perguntou se ele come. Isso, come todo dia. Se ele come todo dia. Aves de rapina na natureza, eles não se alimentam todos os dias. Porque, por exemplo, se ele está por uma presa muito grande, ele vai comer bastante, vai ficar pesado. No outro dia, ele vai passar boa parte do dia parado, só metabolizando, só digerindo. Então, ele vai vai poupar energia. No cativeiro, a gente tem duas formas de oferecer o alimento. Se ele está em treinamento, eu estou treinando ele todos os dias, estou indo a campo, estou voando, estou tendo essa alta performance. Tem que imaginar que esse bicho aqui é um atleta de alta performance. Ele vai comer todo dia. Hoje em dia, hoje, ele está na muda, ele está trocando as penas. Então, nessa época, as penas vão caindo, ele tem um requerimento energético maior, e aí ele vai comer à vontade. Às vezes eu dou meia codorna, ele come bastante, e aí no outro dia ele não tem interesse nenhum pela comida. Então, às vezes, come dia sim, dia não, vai depender. Mas o treinamento é todo dia. Mais algum questionamento, pessoal? Cantados todos, né? Então, Nailson, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, enfim. E até a próxima, se as criaturas e as criações nos permitirem, tá certo? Se Tchau. Deus quiser, qualquer coisa eu tô às ordens. Tá, joia, igualmente, obrigado. Viu? Tchau, até mais. Tchau, até mais, tchau. Pessoal, vocês perguntaram se tem lista de presença, né? Vamos aos finalmente da aula. Eu acho que todo mundo gostou da palestra, né? Todo mundo meio empolgado. E que bom, né, que vocês tenham gostado. Ela foi pensada com muito carinho para vocês. Já tem um tempo que eu venho conversando com o Nailson sobre essa possibilidade. E que bom que deu certo, que vocês pudessem ter essa atividade diferente, ainda que de maneira remota, né? Que vocês pudessem ter esse planejamento. E voltando à fala de Cristiano, eu fico muito triste com a saída de Janderson e com a saída de quaisquer outros colegas. Na semana passada, ele tinha me dito que não ia poder assistir a aula porque ia trabalhar não sei onde. Só que na minha cabeça,
era tipo num lugar perto. Na minha cabeça eu não achava que ele ia precisar se deslocar daqui para outro estado para trabalhar, mas enfim, tiverem o contato dele, levem o meu abraço e o meu lamento pela saída dele. Tá bom?